Bora falar um pouco de três empresas que devem pagar mais de 10% para 2025 e as três ainda têm diversos dividendos ainda para o restante do ano. Quero mostrar um pouco também de assimetrias que vêm ocorrendo na cotação dessas empresas e ainda podem destravar muito valor, e eu vou abrir para vocês a minha planilha pessoal, falando um pouco de lucro, de indicadores e de dividendos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? E a primeira empresa é a PetroRecôncavo, que seria uma das principais produtoras independentes de petróleo e gás onshore brasileiro. Para quem não conhece, onshore é o termo que significa produtora em terra, ou seja, a PetroRecôncavo faz extração em território, enquanto offshore é uma expressão para produtoras de petróleo que extraem petróleo no litoral brasileiro. Então hoje a PetroRecôncavo detém dois ativos, o ativo Potiguar e o ativo Bahia, com 31 concessões, 29 operadas, 3 blocos exploratórios e 364 poços, e no ativo Bahia, 26 concessões, 5 blocos exploratórios e 351 poços produzindo. E hoje a PetroRecôncavo detém 183 milhões de barris de reservas P2, e para quem não sabe, reservas provadas, ou seja, 1P, são reservas que podem ser estimadas com uma certa certeza de serem comercialmente recuperáveis a partir de uma determinada data. E reserva 2P, que são provadas e prováveis, é a soma das reservas provadas, ou seja, 1P, e reservas prováveis. E dando uma certa explicação para reservas prováveis, é uma quantidade de petróleo estimada com 50% de chance de serem atingidas ou excedidas. Então, esse numeral de 183 milhões de barris encontra-se em reservas provadas e prováveis. Em 2024, uma produção de 26 mil barris por dia, 1,6 bilhão no EBITDA, 1 bilhão de geração de caixa, e realmente vem aumentando muito nos últimos anos, e 806 milhões em dividendos. E nesse período de incerteza é importante que faça a proteção, o hedge, nos acordos de petróleo e gás. Percebam que a produção média em 1.000 barris por dia vem crescendo desde 2023, saindo de 26 mil barris por dia para, em abril de 2027, 27,8 mil barris por dia, e dentro do percentual de produção, 40% é escoado por meio de gás e 60% de petróleo. Então hoje 25% da produção de petróleo é protegida por hedge, e de gás natural 88% da produção é protegida por um preço fixo ou contratos com piso no Brent em $70 por barril. Então hoje o BTG acredita que essa estratégia de hedge é essencial para a PetroRecôncavo, visto que é uma ferramenta estratégica e não obrigatória, graças à menor alavancagem e maior flexibilidade da PetroRecôncavo. E falando um pouco das estimativas do pessoal do BTG Pactual, olhando entre 2025 e 2027, eles acreditam em dividendos no somatório cerca de 38% em apenas 3 anos, isso de forma nominal, porque de forma composta aumentaria mais ainda, e o lucro por ação entre 2025 e 2027 chegaria a cerca de 9,31, que seria 60% da cotação atual de 13,56. Então, em apenas 3 anos, o lucro poderia ultrapassar cerca de 60% do preço da cotação. Então, aparentemente, na minha opinião, eu ainda acredito que a empresa esteja mal precificada. Porém, como eu sempre falo, empresas cíclicas têm esses altos e baixos, e é um pouco mais complicado da gente poder metrificar esse tipo de empresa, visto que muitas vezes o mercado bate demais na cotação em períodos de baixa, e em períodos de euforia também o mercado tende a ter uma euforia maior ainda. E percebam que interessante o gráfico de receitas da PetroRecôncavo, porém é o que eu sempre falo, empresas que vendem produtos, commodities, cíclicas, elas acabam surfando algumas ondas e em alguns períodos de baixa podem acabar derretendo na cotação. Em 2022, o preço do barril do petróleo chegou a cerca de $120 o barril, então houve essa explosão na cotação da PetroRecôncavo, e mesmo após o preço do petróleo cair para cerca de $70 o barril, a receita da PetroRecôncavo continua muito estável. Apesar dos lucros terem diminuído, a receita continua crescente. E como eu havia falado, perceba que aparentemente pode estar ocorrendo uma assimetria, visto que a cotação vem caindo
de forma substancial, enquanto aparentemente há uma melhora nos lucros da companhia. E eu sempre falo aqui para vocês, muito cuidado ao comprar empresas no seu IPO. Percebam que desde o IPO da PetroRecôncavo houve uma alta no preço do petróleo, então a empresa saiu dos R$ 15, chegando a bater em torno de R$ 35, e depois, após a queda no preço do petróleo, a cotação despencou desde as máximas 62%. Então foi um dano terrível para quem entrou no final da festa. E olhando desde o IPO, a cotação caiu cerca de 16,5%. E a cotação, olhando apenas para 2025, uma queda de 17%, enquanto o preço do petróleo em 2025 caiu 9%. Então pode ser que esteja acontecendo uma queda exagerada nos preços da PetroRecôncavo, porém a gente tem que aguardar os próximos resultados para entender um pouco melhor as estratégias da empresa. Falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje a PetroRecôncavo encontra-se com um preço sobre valor patrimonial de 0,89, coloquei um lucro líquido projetado de 520 milhões, porém o mercado está estimando um lucro na casa dos 670 milhões, mas eu quis ser muito mais conservador para a gente não cair em algumas armadilhas. Então hoje, com esse lucro de 520 milhões, teríamos um PL projetado de 7,68, que é o que a PetroRecôncavo vem praticando nos últimos anos. Teríamos um dividend yield bruto projetado de cerca de 11,73%. E a segunda empresa, que não é novidade nenhuma para quem conhece o canal, é a BB Seguridade, que realmente vem apanhando muito na cotação. E hoje a BB Seguridade seria a líder em seguro rural, salvo engano tem liderança também em previdência e em vida, se não é o primeiro é o segundo lugar, e esse é um fator de atenção, visto que a BB Seguridade tem uma alta fatia de mercado em seguros rurais, e seguros rurais são mais cíclicos, então podem haver momentos em que os segurados deixem de pagar o seguro, possa haver uma alta inadimplência e os resultados da BB Seguridade possam ser também impactados. Porém, aparentemente, a BB Seguridade tem um modelo de negócios muito sólido e também um modelo anticíclico. Eles mesmos destacam que na baixa taxa de juros favorece o crescimento do resultado operacional e reduz o resultado financeiro, e em ambiente de juros altos desacelera o desempenho operacional e favorece o resultado financeiro. Hoje, cerca de 15% dos lucros da BB Seguridade vem do resultado financeiro, enquanto 85% vem do resultado operacional. Então, aparentemente, se houver uma baixa taxa de juros para os próximos anos, que atualmente encontra-se muito alta, pode melhorar ainda mais o resultado operacional da BB Seguridade, e ela corresponde à maior parte, conforme falei, cerca de 85% do lucro líquido. Então ainda poderia haver um destravamento no lucro da BB Seguridade. E a própria BB Seguridade destaca que quando a Selic estava um pouco mais baixa, ela saiu do lucro de 4,3 bilhões para cerca de 6 bilhões, e em momentos que a Selic estava alta, saiu de 6 bilhões para 8 bilhões de lucro líquido. Então, realmente, é um negócio que aparentemente vem sendo vencedor, tem ganhado tanto na alta quanto na baixa da taxa Selic. E enquanto eu estou gravando esse vídeo, a BB Seguridade vem sendo cotada a R$ 33,58, uma queda de 7,8% do acumulado no ano de 2025 e desde as suas máximas de cerca de R$ 43, R$ 44. A cotação já despencou cerca de 21%. Já falei algumas vezes e vou repetir, aparentemente o mercado gosta de pagar caro em algumas empresas. Percebam que havia uma euforia que deixava a BB Seguridade em meados de 2014 até 2021 com um indicador de preço sobre lucro na casa dos 14, chegando até mesmo a cerca de 25, depois retornando para a faixa dos 12, 16. E esqueçam esse PL entre 2022 e 2021, porque foi um não recorrente, então o preço sobre lucro da BB Seguridade sempre ficou nessa casa um pouco mais alto, e agora que tem um preço sobre lucro menor, que a empresa tem entregado recorde atrás de recorde, tanto nos lucros quanto na operação e nas receitas da empresa, o mercado aparentemente esqueceu da empresa e tem batido bastante na cotação nos últimos meses. E aqui pode também estar se formando mais uma simetria, onde a empresa mantém recorde de lucros e resultados e a cotação vem caindo, conforme falei, saindo desde a faixa dos R$ 43 para atualmente cerca de R$ 33.
E a BB Seguridade tem uma Datacom em aberto, deve distribuir 3,77 bilhões referentes aos lucros do primeiro semestre de 2025, e a Datacom e a data de pagamento devem sair após a divulgação dos resultados do segundo TRI de 2025, previsto para o dia 4 de agosto. E eu acredito que a BB Seguridade deva ter uma Datacom aproximadamente no meio de agosto, e a data de pagamento deve ficar para o final de agosto. A BB Seguridade normalmente paga bem rápido, e percebam essa projeção. Na cotação atual de R$ 33,58, teríamos um provento por ação de 1,89, que seria em torno de 5,62% em apenas um provento. E a BB Seguridade já pagou seu primeiro provento em fevereiro de 2025, referente aos lucros do segundo semestre de 2024, porém apenas para um provento a BB Seguridade já deve soltar uma paulada de 5,6%. E falando da minha planilha pessoal, hoje coloco um lucro líquido projetado para 2025 de 8,5 bilhões, porém, conforme falei, gosto de ser conservador nas minhas análises. O mercado espera um lucro na casa dos 8,9 bilhões, e com esse lucro líquido projetado, haveria um PL de 7,9, ainda 33% abaixo das médias dos últimos 10 anos, e um dividend yield projetado de 11%, já líquido de imposto, visto que a BB Seguridade paga apenas proventos do tipo dividendos. Falando da terceira e última empresa que pode pagar bons proventos ainda para 2025, a Petrobras, que hoje seria a 13ª maior petroleira do mundo, é realmente uma potência essa empresa, com valor de mercado na casa dos 77 bilhões de dólares, e hoje, dentre seus pares, seria a que mais paga dividendos, em torno de 16% nos últimos 12 meses, enquanto seus pares pagou em torno de 6%, 3%, 4%. Então, realmente, a Petrobras tem essa ideia de distribuir dividendos aos seus acionistas. E algo que eu acho fantástico na Petrobras é o indicador de preço de extração, o lifting cost, que na região do pré-sal gira em torno de $7 o barril, que realmente seria um dos mais baratos custos de extração do mundo, e a Petrobras ainda pretende aumentar a produção para os próximos anos. Desde 2019 saiu de 1,3 milhões de barris por dia, em 2024 chegou a 1,8 milhões de barris por dia, e até 2028 a expectativa é que aumente cerca de 500 mil barris por dia na produção do pré-sal. Então isso seria muito positivo, visto que, conforme falei, o custo de extração nessa região é muito baixo. E além do pré-sal, a Petrobras tem um portfólio muito robusto em cenários de preços baixos de petróleo. O preço de equilíbrio, ou seja, para a Petrobras não ter nem lucro e nem prejuízo, na média é de $28 o barril, e atualmente o preço do petróleo encontra-se em torno de $67 a $70 o barril. E dos investimentos que a Petro deve fazer, cerca de 65% do portfólio encontra-se equilíbrio em $35 o barril e 98% do CAPEX em $45 o barril. Então ainda teria que descer muito no preço do petróleo para que a Petrobras dê prejuízo ou até mesmo fique no 0 a 0. E aqui duas tabelas que eu acho muito interessante, que são os dividendos ordinários da Petrobras, ou seja, aqueles que a Petrobras tem obrigação de distribuir de acordo com o seu estatuto. Então hoje, relacionando os investimentos pelo preço do barril de petróleo, teríamos investimentos na Petrobras na casa dos 16 bilhões de dólares, e com o preço do petróleo a $70 o barril, de acordo com a tabela, a Petro deveria pagar cerca de 11% em proventos. E falando um pouco da capacidade de produção, hoje a Petro tem uma produção de cerca de 2,3 milhões de barris por dia, e com o preço do barril de petróleo em $70 o barril, poderia pagar cerca de 11% na cotação atual. Falando um pouco da cotação, hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo, a Petro encontra-se cotada a R$ 32,30, porém, olhando desde o início do ano, uma queda de cerca de 12,2%, enquanto o preço do petróleo caiu cerca de 9%. Falando um pouco da minha planilha pessoal, preço sobre valor patrimonial da Petrobras hoje em 1,06, um lucro líquido que eu coloquei projetado de 95 bilhões, porém o mercado projeta um lucro líquido na casa dos 108 bilhões,
Então teríamos um PL de 4,38 e a Petro deve pagar em torno de 10,2% olhando para a cotação atual. E para quem acredita que a renda fixa é uma boa opção, hoje, dentro dessa rentabilidade esperada de 16% dos pagamentos de proventos e do reinvestimento na própria companhia, já retirando a taxa NTN-B 2035 do Tesouro Direto e também retirando um IPCA médio de 6%, a Petrobras ainda conseguiria entregar uma rentabilidade real de 6% para os próximos anos. Mas me conta aqui, pessoal, dessas 3 empresas, você tem alguma em carteira? Está aportando em alguma delas ou tem outras que estão no seu radar? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.